A porta rangeu como um lamento antigo quando João a empurrou, o ar úmido de Sintra carregado de segredos que ele não esperava desvendar. Seus sapatos gastos ecoaram no mármore frio do hall, mas um choro agudo cortou o silêncio, puxando-o como um imã invisível para o berçário escondido. Lá estava o bebê, olhos castanhos idênticos aos seus, fixos nele com uma inocência que rasgou o peito de João como uma lâmina afiada, olhos que gritavam uma verdade que ele nunca imaginara carregar. João piscou, o coração martelando contra as costelas como se quisesse fugir do corpo. Ele era apenas o faxineiro, contratado por uma agência discreta em Lisboa para limpar aquela mansão isolada nas colinas de Sintra, onde os ventos atlânticos sussurravam lendas de amores proibidos entre as ruínas dos palácios mouriscos. Aos 35 anos, João havia aprendido a navegar o mundo com cautela, um homem gay em uma Portugal ainda marcada por sombras de conservadorismo, onde olhares desviados podiam ferir mais que palavras. Sua vida era uma rotina de apartamentos alheios, poeira acumulada em vidas que não eram a sua, e noites solitárias em um quarto apertado no bairro alto, sonhando com toques que o destino sempre negava. Mas ali, naquele berçário adornado com cortinas de linho branco balançando à brisa, o bebê, um menino de não mais que 6 meses, o encarava como se o reconhecesse de um sonho distante. Quem é você? Murmurou João para si mesmo, aproximando-se devagar, as mãos trêmulas estendidas como se temesse que o ar se dissolvesse. O choro cessou abruptamente, substituído por um gorgojar suave, e aqueles olhos. Deus, eram espelhos da alma dele castanhos profundos, com cílios longos que capturavam a luz filtrada pelas janelas altas, pintadas de azul como os azulejos das igrejas lisboetas. João sentiu um frio na espinha, um pressentimento que o arrastava para abismos que ele jurara evitar. Ele havia feito aquilo uma vez, anos atrás, doado esperma em uma clínica anônima em Coimbra, um ato impulsivo de solidariedade para um casal de amigos lésbicas que lutavam pela maternidade. É anônimo, dissera o médico, e João acreditara, enterrando o segredo como uma semente que nunca brotaria. Mas agora, ali estava a prova viva, choramingando baixinho em um berço de madeira entalhada, com um mobile de estrelas girando preguiçosamente acima. Ele estendeu o braço, tocando de leve a mãozinha do bebê, e uma faísca elétrica percorreu sua pele. O menino agarrou seu dedo com força surpreendente, e João riu, um riso nervoso, entrecortado, que ecoou no quarto vazio. Ai, pequeno! O que você está fazendo aqui? Sussurrou, sentando-se na poltrona de veludo ao lado. A mansão era um labirinto de opulência decadente, tetos altos com afrescos desbotados de ninfas e deuses gregos, corredores ladeados por tapeçarias que contavam histórias de navegadores perdidos no mar. O proprietário, segundo a agência, era um viúvo recluso chamado Miguel Almeida, um arquiteto famoso por restaurar palácios históricos, mas que se isolara após a morte da esposa em um acidente de carro 2 anos antes. Ninguém mencionara uma criança. Ninguém mencionara olhos que podiam desvendar mentiras. O som de passos pesados no corredor o fez congelar. João se levantou de um salto, limpando as mãos na calça de jeans surrada, o pano de limpeza esquecido no bolso. A porta do berçário se abriu com um clique, e ali estava Miguel, alto, ombros largos sob uma camisa branca impecável, cabelo preto ondulado caindo sobre a testa, e olhos, aqueles olhos cinzentos, frios como o nevoeiro da Serra de Sintra. Ele parou na soleira, o rosto endurecido por linhas de fadiga e algo mais profundo, uma dor que João reconheceu instintivamente. O que você está fazendo aqui? Perguntou Miguel, a voz grave e controlada, mas com uma rachadura que traía o pânico. João engoliu em seco, o coração ainda acelerado pelo toque do bebê. Eu sou o faxineiro da agência. Cheguei cedo para começar no andar de cima. Ele gesticulou vagamente para o corredor, evitando o olhar de Miguel. Mas o homem não se moveu, os olhos varrendo o quarto como se procurasse pistas de uma invasão. Então, seu olhar pousou no berçário, e a tensão em seus ombros se dissolveu ligeiramente. Ele chorou? Perguntou, mais suave agora, aproximando-se com passos medidos. Sim, senhor. Eu ouvi do hall. Ele está bem agora. João recuou um passo, sentindo o peso da presença de Miguel como uma onda atlântica. Havia algo familiar nele, um eco distante que João não conseguia pinpointar. Talvez fosse o jeito como ele inclinava a cabeça, ou o aroma sutil de colonia de sândalo misturado ao ar salgado. Miguel pegou o bebê no colo com uma ternura que contrastava com sua rigidez anterior, embalando-o contra o peito. Obrigado, murmurou, sem olhar para João. Pode começar pela biblioteca. E, por favor, não entre aqui sem permissão. João assentiu, saindo apressado, mas o corredor pareceu se estender infinitamente, as paredes sussurrando dúvidas. Quem era aquele homem? Porque o bebê o olhava como se soubesse segredos que nem João conhecia. Ele desceu as escadas em espiral, o mármore frio sob os pés, e entrou na biblioteca, um santuário de livros encadernados em couro, mapas antigos de explorações portuguesas e uma lareira apagada que cheirava a cinzas frias.
Enquanto esfregava as prateleiras, sua mente girava em redemoinhos, e se o bebê fosse? Não, impossível. A doação era anônima, um fantasma do passado. Mas aqueles olhos. Eles o perseguiam, inocentes e acusadores. O dia se arrastou em uma névoa de poeira e silêncio. João limpou os vitrais coloridos que filtravam a luz do sol em padrões dançantes no chão, varreu os tapetes persas que contavam histórias de caravanas do Oriente, e evitou o andar superior como se fosse amaldiçoado. Mas o choro do bebê ecoava em sua cabeça, um chamado que ele não conseguia ignorar. Durante o almoço, um sanduíche frio na cozinha vasta, com vista para os jardins selvagens onde buganvílias escalavam as muralhas, ele ouviu vozes. Miguel, ao telefone, a voz baixa e urgente, sim, o teste confirmou. É dele. Mas ele não pode saber ainda, mãe. Não até eu entender porquê. João congelou, o pão a meio caminho da boca. Teste? Dele? O mundo inclinou-se, e ele largou o sanduíche, correndo para o jardim antes que as lágrimas traíssem sua compostura. Lá fora, o ar era puro, carregado do perfume de jasmins e do rugido distante do oceano. João se sentou em um banco de pedra sob uma araucária centenária, as mãos tremendo enquanto revivia memórias enterradas. A clínica em Coimbra, o formulário assinado às pressas após uma briga com o namorado da época, um relacionamento tóxico que terminara em acusações de não ser homem o suficiente. A doação fora um ato de rebeldia, uma forma de afirmar que sua essência valia algo, mesmo que o mundo o rotulasse como defeituoso. Amigos lésbicas, sim, mas ele nunca soubera o destino final. E agora, em uma mansão em Sintra, o destino ria dele com olhos de criança. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e púrpura, Miguel apareceu na porta da cozinha. Você vai embora cedo hoje, disse, a voz neutra, mas os olhos cinzentos fixos em João com uma intensidade que o fez curar. O bebê. Ele gostou de você. Foi a primeira vez que parou de chorar com um estranho. João forçou um sorriso, pegando sua mochila. Ele é lindo. Tem olhos que prendem a alma. Miguel hesitou, como se quisesse dizer mais, mas apenas assentiu. Volta amanhã. Há mais trabalho. Naquela noite, no seu quarto em Lisboa, João não dormiu. Ele rolava na cama estreita, o tráfego da cidade um ronco distante, enquanto visões do bebê o assombravam. E Miguel, porque o nome soava familiar. Uma imagem piscou, uma festa em Porto, anos atrás, um bar gay escondido no Ribeira, onde ele dançara com um homem de olhos cinzentos, beijos roubados sob as luzes neon. Miguel. Não podia ser. Mas o cheiro de sândalo. Sim, era ele. O arquiteto que desaparecera após uma noite de promessas sussurradas, deixando João com um coração partido e uma lição amarga sobre amores efêmeros. No dia seguinte, a mansão parecia ainda mais viva, como se os espíritos das pedras antigas sentissem a tempestade se aproximando. João começou pela cozinha, esfregando os azulejos pintados com cenas de pescadores no Tejo, mas sua mente vagava para o berçário. Ele resistiu até o meio da tarde, quando o choro ecoou novamente, fraco mas insistente. Sem pensar, subiu as escadas, o coração na garganta. A porta estava entreaberta, e lá estava Miguel, de costas, ninando o bebê com uma canção de embalar em português arcaico, voz rouca e quebrada. Senhor Almeida, começou João, mas as palavras morreram. Miguel se virou, o rosto pálido, o bebê quieto em seus braços. Você veio, disse Miguel, não como uma pergunta, mas uma constatação. Seus olhos cinzentos encontraram os de João, e o ar entre eles crepitou com eletricidade não resolvida. Eu me lembro de você. Daquela noite em Porto. João, não é? O mundo parou. João assentiu, a garganta seca. E você? Miguel. O que está acontecendo aqui? Aquele bebê. Ele tem meus olhos. As palavras saíram como um sussurro acusador, e Miguel fechou os olhos, o peso do segredo curvando seus ombros. Sente-se, disse ele finalmente, apontando para a poltrona. O bebê, agora calmo, estendeu a mãozinha para João novamente, como se o convidasse para a verdade. Eles sentaram-se em silêncio por um momento, o mobile girando como um relógio marcando o tempo perdido. Miguel começou devagar, a voz entrecortada, eu me casei com Ana para agradar minha família. Ela sabia quem eu era, gay, como você, como eu sempre soube. Mas a pressão. As expectativas de um nome antigo em Lisboa. Fizemos inseminação artificial. A doadora de óvulo era dela, mas o esperma veio de um banco anónimo. Eu escolhi você sem saber. Vi sua descrição, olhos castanhos, 28 anos, doador saudável. Parecia destino.
João sentiu o chão se abrir sob ele. Eu doei em Coimbra. Para amigos. Como? Miguel continuou, os olhos fixos no bebê. Ana morreu no parto. Complicações. Eu a amava, à minha maneira, mas era uma prisão. E agora, este menininho, Tomás. Ele tem seus olhos porque carrega sua essência. Fiz o teste de DNA há um mês, quando notei a semelhança. Você é o pai biológico, João. E eu? Eu o contratei pela agência porque precisava vê-lo. Precisava saber se aquela noite em Porto significava algo mais que um erro. As palavras pairaram como fumaça, sufocando João. Pai. A palavra era um abismo, um sonho que ele nunca ousara sonhar em um mundo que o via como incapaz de família. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto, e ele as enxugou furiosamente. Por quê? Por que me esconder isso? Eu sou só um faxineiro, Miguel. Um homem gay lutando para sobreviver em uma sociedade que nos tolera, mas não nos abraça. Minha própria família me deserdou quando saí do armário. Como eu poderia ser pai? Miguel se levantou, colocando Tomás no berço com delicadeza, e se aproximou, ajoelhando-se diante de João. Seus olhos cinzentos, agora úmidos, imploravam. Porque eu te amei naquela noite. E te amo agora, vendo como você olha para ele. Eu fugi antes porque tinha medo, medo da minha família, da sociedade, de tudo que nos esmaga. Mas Ana me fez prometer, dar a Tomás uma vida verdadeira. E isso começa com você. O toque de Miguel em sua mão foi como uma âncora em uma tempestade. João sentiu o calor se espalhar, derretendo camadas de cinismo construídas ao longo dos anos. Mas o medo ainda latejava, e se a família de Miguel descobrisse? Os jornais de Lisboa adorariam um escândalo, o arquiteto proeminente com um amante gay e um filho de doação anônima. E agora? Perguntou João, a voz rouca. O que fazemos com isso? Antes que Miguel pudesse responder, o telefone tocou no corredor, um som estridente que cortou o ar. Miguel se levantou, pálido. É minha mãe. Ela vem amanhã. E se ela souber? Ele não terminou, mas o pavor em seus olhos disse o resto. A família Almeida era antiga, enraizada nas tradições católicas de Évora, onde casamentos eram alianças e segredos, tumbas. João se levantou, o instinto protetor florescendo como uma flor noturna. Eu fico. Pelo Tomás. E por você, se me deixar. A noite caiu sobre Sintra como um manto de veludo, as estrelas pescando através das copas das árvores como testemunhas silenciosas. Eles jantaram juntos na cozinha, uma refeição simples de bacalhau desfiado e azeitonas, o bebê dormindo no carrinho ao lado, e as palavras fluíram como o vinho tinto de Alentejo. Miguel contou de sua juventude reprimida em uma escola jesuíta, dos olhares roubados nos vestiários, da fuga para Lisboa onde se reinventara como arquiteto, mas nunca livre. João compartilhou suas cicatrizes, o pai que o chamara de aberração, em uma ceia de Natal, a mãe que chorara em silêncio, o namorado que o traíra com uma mulher para provar normalidade. Eu limpo casas alheias porque é seguro, confessou João. Ninguém pergunta sobre sua alma quando você só varre o chão. Miguel estendeu a mão sobre a mesa, traçando os dedos de João. Mas aqui, você não é faxineiro. Você é pai. E talvez. Mais. O beijo que se seguiu foi tímido, um roçar de lábios que reacendeu chamas adormecidas, mas parou ali, uma promessa, não uma rendição. Eles eram homens marcados por perdas, e o amor exigia paciência. No entanto, o amanhecer trouxe sombras. A mãe de Miguel, Dona Isabel, chegou em um Mercedes reluzente, o cabelo grisalho preso em um coque severo, o rosto uma máscara de elegância aristocrática. Ela beijou o filho na bochecha, ignorando o berçário, e sentou-se na sala de jantar com uma xícara de chá de camomila. Miguel, querido, você parece exausto. E essa? Ajudante. Quem é ele? Seus olhos afiados pousaram em João, que arrumava flores na mesa, o avental escondendo seu tremor. É João, mãe. Ele cuida da casa enquanto eu trabalho. Miguel forçou um tom casual, mas Dona Isabel farejou o ar como um cão de caça. Cuida da casa. Ou demais. Eu ouvi rumores em Lisboa, filho. Sobre noites em bares. Inadequados. A palavra inadequados caiu como uma guilhotina, e João sentiu o estômago revirar. Ele era o intruso, o gay pobre em um mundo de herdeiros, e o preconceito dela era uma barreira invisível, mas sólida como as muralhas de Óbidos. O confronto explodiu ao meio-dia, quando Dona Isabel descobriu o berçário aberto e viu João ninando Tomás. O que é isso? Um estranho tocando meu neto. Ela avançou, arrancando o bebê dos braços de João com uma fúria maternal distorcida.
Miguel interveio, a voz elevada pela primeira vez: Mãe, pare. Ele é o pai biológico de Tomás. E o homem que eu amo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo choro de Tomás. Dona Isabel empalideceu, os lábios tremendo. Amor. Com ele. Você enlouqueceu, Miguel. Sua família. Nossa linhagem. Isso destruiria tudo. Lágrimas escorreram por seu rosto, mas não de tristeza, de raiva, de medo pelo legado que via desmoronar. João ficou parado, o coração partido pela dor dela, mas firme em sua verdade. Senhora, eu não pedi isso. Mas Tomás merece pais que o amem sem vergonha. Como eu e Miguel podemos fazer? Ela saiu furiosa, batendo a porta do carro, prometendo deserdar Miguel e espalhar o escândalo pela alta sociedade lisboeta. A mansão tremeu com o eco, e Miguel desabou no sofá, a cabeça nas mãos. Ela vai nos destruir, murmurou. João se ajoelhou ao seu lado, puxando-o para um abraço. Ou nos libertar. Nós enfrentamos isso juntos. Os dias seguintes foram uma dança perigosa de tensão e ternura. Rumores se espalharam como névoa pela serra, telefonemas de tias indignadas, olhares dos vizinhos nas ruas de Sintra, um artigo velado no jornal local sobre segredos da elite. Miguel perdeu um contrato grande em Lisboa, e João enfrentou olhares hostis na agência de limpeza, sussurros de aquele viado que se acha. Mas em casa, eles construíam algo frágil e belo, noites lendo histórias para Tomás, passeios pelos jardins onde João plantava rosas vermelhas, símbolo de amor corajoso, e beijos que se aprofundavam, curando feridas antigas. Um passo inesperado veio de Dona Isabel. Uma semana depois, ela retornou, não com fúria, mas com uma caixa velha de fotos. Eu vim ver meu neto, disse, a voz trêmula. Sentou-se ao lado de João, olhando Tomás mamar. Meu marido. Ele escondeu um amante por anos. Morreu sem confissão. Não quero isso para você, Miguel. As palavras foram um bálsamo, e devagar, ela estendeu a mão para João. Me ensina a entender. A reviravolta veio em uma noite de tempestade, quando raios iluminavam os palácios distantes. Um homem bateu à porta, o irmão de Miguel, António, um padre conservador de Évora, chegado para salvar a família. Ele acusou Miguel de depravação, ameaçando levar Tomás para um orfanato católico se não endireitasse. A briga foi visceral, punhos cerrados, palavras como facas. Você é um pecado ambulante, gritou António para João. Mas Miguel, enfurecido, o expulsou. Saia. Este é nosso filho, nossa vida. Se a igreja não aceita amor, que fique com seus altares vazios. António partiu, mas não sem consequências. Na manhã seguinte, assistentes sociais bateram à porta, alertados por uma denúncia anônima. O interrogatório foi impiedoso, perguntas sobre orientação sexual, estabilidade, influência inadequada sobre a criança. João, tremendo, defendeu seu direito: eu sou o pai. E gay não significa ruim pai. Significa que Tomás terá um coração aberto ao mundo. Miguel testemunhou, documentos em mãos provando a doação e o DNA. Horas de tensão, mas no fim, os assistentes partiram, deixando uma advertência: cuidado com os olhos da sociedade. A crise os uniu mais. Eles se casaram em uma cerimônia discreta em uma capela escondida nas colinas de Sintra, apenas Dona Isabel e um padre progressista como testemunhas. O beijo sob o arco de flores foi um juramento, contra o mundo, pelo amor. Tomás, agora rindo com aqueles olhos castanhos, era o centro de tudo. Anos depois, a mansão em Sintra não era mais um esconderijo, mas um lar. João, agora sócio de Miguel em um estúdio de arquitetura sustentável, limpava menos poeira e mais futuros. Dona Isabel visitava semanalmente, contando histórias de sua própria juventude reprimida. E Tomás crescia, olhos curiosos explorando o mundo, aprendendo que amor não tem gênero, apenas profundidade. Mas o destino, caprichoso como o Atlântico, guardava uma última surpresa. Em uma carta amarelada encontrada nos arquivos da mansão, João descobriu que Miguel havia mentido, não por maldade, mas por amor. Ele soubera da identidade do doador meses antes, rastreando por curiosidade após a morte de Ana. Eu te procurei porque te amava desde Porto, confessou Miguel naquela noite, sob as estrelas. Os olhos de Tomás foram o pretexto. Você era o destino. João riu, puxando-o para um abraço. Então, obrigada aos olhos dele. Eles nos viram primeiro. A chuva caía em lençóis prateados sobre Sintra, transformando as ruas de paralelepípedos em rios reluzentes que desciam das colinas como lágrimas de deuses esquecidos. João corria sob o guarda-chuva improvisado de um jornal, o colarinho da camisa colado à pele, o coração ainda acelerado pela revelação de Miguel. Pai. A palavra ecoava em sua mente como um sino rachado, tocando notas de terror e êxtase.
Ele havia saído da mansão às pressas após o jantar interrompido, precisando de ar, de espaço para processar o abismo que se abrira sob seus pés. Lisboa o esperava a 30 quilómetros dali, mas naquela noite, ele vagou pelas vielas sintrenses, passando por lojinhas de souvenirs fechadas e a silhueta sombria do Palácio da Pena, coroado de névoa. Sentou-se em um café escondido na Travessa da Rainha, pedindo um galão quente que queimou sua língua distraída. O lugar era um refúgio para locais, paredes forradas de azulejos azuis e brancos retratando cenas de fados melancólicos, o aroma de pastéis de nata misturado ao cheiro úmido da terra. João observava os poucos clientes, um casal idoso compartilhando histórias em voz baixa, um artista rabiscando em um caderno, e se perguntava como suas vidas podiam parecer tão ancoradas, enquanto a dele desmoronava em fragmentos de DNA e memórias. Ele pegou o telefone, os dedos pairando sobre o nome de sua melhor amiga, Sofia, a lésbica feroz que o arrastara para a doação anos atrás. Ei, você não vai acreditar, digitou, mas apagou. Não ainda. Isso era grande demais para o WhatsApp. De volta ao quarto alugado em Lisboa, o bairro alto pulsava com vida noturna, risadas de bares gays e quando pelas ruas estreitas, o som de guitarras portuguesas lamentando amores perdidos. João se trancou, deitando na cama com o teto rachado como testemunha. Sonhos vieram em flashes, Tomás rindo em seus braços, Miguel beijando sua nuca com urgência contida, Dona Isabel apontando um dedo acusador como a Inquisição de outrora. Ele acordou suado ao amanhecer, o sol filtrando pelas cortinas finas, e soube que não podia fugir. A mansão chamava, não como um emprego, mas como um destino. Chegou cedo, o sol ainda tímido sobre as colinas, carregando uma sacola com brinquedos simples, um mobile de madeira que ele mesmo entalhara na noite anterior, inspirado nos padrões mouriscos que vira em livros. A porta se abriu antes que ele batesse, Miguel ali, olheiras profundas mas um sorriso fraco nos lábios. Você voltou, disse, a voz carregada de alívio. Tomás choramingava no fundo, e João sentiu o puxão imediato. Eu tinha que. Para entender. Eles se sentaram no terraço envidraçado, com vista para o jardim onde camélias desabrochavam em tons de rosa e vermelho, o oceatro distante rugindo como um amante ciumento. Miguel serviu café forte, preto como a meia-noite, e começou a desenrolar o fio da tapeçaria de segredos. Ana e eu nos conhecemos na Faculdade de Arquitetura em Lisboa. Ela era luz, cabelos loiros, riso que enchia salas. Eu era sombra, lutando com quem eu era. Nós nos casamos porque era prático, ela queria família, eu queria fachada. A inseminação foi a ideia dela, para evitar complicações. Eu escolhi o doador porque os olhos na foto me lembravam você. Daquela noite em Porto. João engasgou com o café, os olhos arregalados. Você se lembra de mim? Depois de todos esses anos. Miguel assentiu, o olhar distante. Como esquecer? Você dançava como se o mundo fosse acabar ao raiar do sol. Nós conversamos até o amanhecer sobre sonhos, eu queria restaurar o mundo, você queria limpar as sujeiras da alma. Então eu fugi, covarde que era, de volta para Ana e a prisão dourada. A confissão pairou, e João sentiu uma pontada de raiva misturada à compaixão. Você me deixou partido, Miguel. Eu pensei que era só mais um flerte vazio em uma cidade de saudades. Miguel estendeu a mão, tocando a de João levemente. Eu sei. E peço perdão. Mas agora, com Tomás. É como se o destino nos desse uma segunda chance. Ele precisa de nós dois. O bebê parou de chorar quando João o pegou, os olhinhos castanhos fixos nos dele como se compartilhassem um segredo ancestral. Olá, filhote, murmurou João, o coração inchando. Eles passaram a manhã assim, Miguel desenhando esboços de uma extensão para a mansão, um quarto para Tomás com janelas para o mar, João limpando mas agora com propósito, transformando a poeira em rituais de cuidado. Almoçaram sardinha assada no jardim, o sol aquecendo suas peles, e pela primeira vez, João riu de verdade, um som leve quicou pelas árvores. Mas a idílica bolha estourou à tarde. O telefone de Miguel tocou, e seu rosto endureceu ao atender. Mãe. Sim, ele está aqui. Não, não mandei embora. Pausa. O quê? Denúncia. Assistência social. Ele desligou, pálido como um fantasma. Minha mãe. Ela acha que você é uma ameaça. Ligou para os serviços sociais, dizendo que Tomás está em risco com um estranho influenciando. João sentiu o sangue gelar. Ameaça. Eu sou o pai. A fúria de Miguel era uma tempestade contida. Ela ageia por medo. Nossa família é como essas pedras antigas, bela, mas frágil. Um escândalo, e tudo rui. Eles decidiram confrontar, ligaram para Dona Isabel, convidando-a para jantar.
Ela chegou ao entardecer, o carro parando com um guincho, o rosto uma máscara de orgulho ferido. Vestida em um tailleur cinza, colar de pérolas apertando o pescoço como uma coleira, ela beijou Tomás mas evitou os olhos de João. O jantar foi tenso, sopa de abóbora fumegante, pão crocante, mas as palavras cortavam mais afiadas. Miguel, isso é loucura, começou ela, a voz trêmula. Um homem como ele, sem raízes, sem nome, criando meu neto. E você, admitindo essa aberração. A palavra caiu como veneno, e João apertou o garfo, às juntas brancas. Aberração, senhora. Eu amo seu filho. E amo Tomás mais que minha própria vida, que mal começou. Dona Isabel virou-se para ele, os olhos flamejando. Amor. Você entende amor? Eu casei por dever, enterrei paixões por família. Não vou ver meu sangue diluído em isso. Miguel bateu na mesa, prato estilintando. Chega, mãe. Eu vivi sua mentira por anos. Ana morreu porque nosso mundo é sufocante. Tomás merece verdade, não vergonha. O silêncio foi quebrado pelo choro de Tomás no berçário, um som que uniu todos como um feitiço. Dona Isabel se levantou, indo até ele, e pela primeira vez, permitiu que João a ajudasse a embalá-lo. Seus ombros tremeram, e lágrimas caíram. Eu tenho medo, João. Medo de perdê-los para o julgamento. Meu marido. Ele escondeu um caso com um homem por décadas. Morreu sozinho com isso. A confissão foi um rio rompendo diques, e João, surpreendendo-se, abraçou-a. Nós não estamos sozinhos, Dona Isabel. A Portugal de hoje muda, casamentos iguais, famílias como a nossa. Deixe-nos mostrar. Ela partiu naquela noite com um beijo hesitante na bochecha de Miguel, prometendo pensar. Mas o dano estava feito. Na manhã seguinte, 2 assistentes sociais chegaram, pastas em mãos, olhos neutros mas penetrantes. Recebemos uma queixa sobre o bem-estar da criança, disse a mulher, uma quarentona de óculos. Precisamos avaliar o ambiente. O interrogatório durou horas, perguntas sobre rotinas, finanças, dinâmicas familiares não tradicionais. Miguel apresentou documentos, certidão de nascimento de Tomás listando-o como pai legal, resultados de DNA, até cartas de apoio de amigos em Lisboa. João falou com voz firme, apesar do tremor interno, eu sou gay, sim. Mas isso não me torna menos pai. Eu troco fraldas, canto canções de ninar, sonho com o futuro dele como arquiteto ou artista. Amor não tem gênero. Os assistentes anotaram, impassíveis, mas algo na sinceridade de João os tocou, a forma como Tomás se acalmava em seus braços, borbulejando feliz. Voltaremos em uma semana, disseram ao partir. Mas por enquanto, tudo parece estável. Alívio inundou a mansão, mas Miguel sabia que era frágil. Precisamos de aliados, disse ele, ligando para um advogado amigo da comunidade LGBTQ+ em Lisboa. Enquanto isso, João mergulhava em sua própria jornada. Ele visitou a clínica em Coimbra, revivendo o dia da doação, o cheiro de antisséptico, o formulário assinado com mãos nervosas. O médico, agora aposentado, confirmou, seu material foi usado em vários casos. Mas o de Almeida foi um dos primeiros. Não era destino, era coincidência cruel, ou talvez graça divina, dependendo da lente. De volta a Sintra, a rotina se solidificava, manhãs de limpeza transformadas em brincadeiras com Tomás, tardes de conversas profundas com Miguel sobre redesenhar a mansão como um espaço inclusivo, quartos para famílias queer, jardins para terapias de cura. Mas tensões internas borbulhavam. João lutava com inseguranças, eu sou só o faxineiro, Miguel. Como posso competir com seu mundo de palácios? Miguel o silenciava com beijos, sussurrando, você é o rei da minha casa. Uma noite, durante um fado ao vivo em um restaurante em Colares, com viola e guitarra lamentando amores impossíveis, Miguel se ajoelhou. Não com anel, ainda cedo demais, mas com uma chave, fique. Faça desta mansão nossa. João chorou, aceitando, selando com um beijo que ignorava os olhares curiosos. Mas o passado não descansava. O irmão de Miguel, António, o padre, enviou uma carta, volta ao bom caminho, ou perca tudo. Tomás precisa de pureza, não pecado. A ameaça pairava, e Dona Isabel, dividida, confessou ter falado com ele. Eu fraquejei, filho. Mas estou aprendendo. O clímax veio em uma reunião familiar forçada em Évora, na casa ancestral com pátios de laranjeiras e capela privada. António presidia, Bíblia em mãos, pregando sobre família sagrada. Miguel e João chegaram de mãos dadas, Tomás no colo, Dona Isabel ao lado hesitante. Irmão, par, disse Miguel. Nossa família não é linhagem de sangue, mas de escolhas.
Eu escolho amor verdadeiro. Antônio riu, amargo. Amor. Isso é ilusão. A igreja não abençoa aberrações. Mas Dona Isabel se levantou, voz firme pela primeira vez. Chega, Antônio. Eu vivi mentiras. Não para meu neto. O confronto escalou, vozes e quando nos arcos de pedra, até Antônio quebrar, lágrimas admitindo sua própria luta com a fé, um amor reprimido por um seminarista há anos atrás. Eu os odeio porque me odeio, confessou. A reconciliação foi tênue, mas real, abraços forçados, promessas de terapia familiar. De volta a Sintra, a mansão brilhava sob o sol de outono, Tomás engatinhando no tapete, olhos castanhos cheios de maravilhas. João, agora integrado, começou a escrever um blog anónimo sobre paternidade que era em Portugal, palavras fluindo como o Tejo. Miguel o apoiava, e juntos, eles sonhavam com uma fundação para famílias LGBTQ+. O amor, outrora frágil, era agora uma fortaleza, provado por tempestades, iluminado por aqueles olhos que os uniram. O vento de inverno uivava pela serra de Sintra, carregando folhas secas como confetes de um carnaval esquecido, enquanto João ajustava o cachecol de Tomás, o tecido macio roçando a pele rosada do bebê. Era dezembro, e a mansão se preparava para o Natal, não o de missas e tradições rígidas, mas um reinventado, com luzes coloridas nas azulejos e um pinheiro adornado com enfeites de conchas do Atlântico. Miguel estava no estúdio em Lisboa, finalizando um projeto de restauração de um convento care-friendly, deixando João com a casa e o peso das expectativas crescentes. Cuide dele, dissera Miguel ao partir, beijando ambos na testa. E cuide de você. João sorriu na hora, mas agora, sozinho com o silêncio amplificado pelo choro intermitente de Tomás, duvidava. A semana anterior havia sido um vórtice, a visita dos assistentes sociais terminara em aprovação provisória, mas com uma nota sinistra, monitoramento contínuo devido a queixas familiares. Dona Isabel enviava mensagens diárias, um misto de conselhos maternais e perguntas veladas sobre planos de longo prazo. E Antônio, o irmão, permanecia uma sombra, sua carta não respondida queimando como brasa na lareira. Ele levou Tomás para um passeio no jardim, o carrinho rangendo sobre o cascalho úmido, o ar cheirando a eucalipto e chuva iminente. As colinas de Sintra se erguiam como sentinelas verdes, o castelo dos Mouros espreitando ao longe como um guardião de lendas. João parou sob uma pérgola coberta de era, sentando-se com o bebê no colo. O que você acha, pequeno? Vamos conquistar o mundo ou nos esconder aqui para sempre? Tomás gorgolejou, batendo palminhas, seus olhos castanhos refletindo o céu nublado com uma inocência que desarmava defesas. O telefone vibrou. Sofia, sua amiga de longa data. Ai, herói! Como vai a vida de papai famoso? Eles se encontraram em um café em Cascais à tarde, o mar agitado batendo nas rochas como um coração irrequieto. Sofia, com seu cabelo curto tingido de azul e tatuagens de arco-íris nos braços, abraçou Tomás como uma tia louca. Olha só esses olhos. São teus, né? Conta tudo, João. Como você acabou nessa novela portuguesa? Sobre cafés e bolos de arroz, João despejou, a doação, a noite em Porto, o teste de DNA, o amor renascido. Sofia ouviu, olhos arregalados, então riu. Meu Deus, é melhor que fado. Mas sério, cara, você merece isso. Lembra quando te arrastei para a clínica? Faça-o bem, João, sem apego. Olha o apego agora. Ela pausou, séria. E o preconceito? A família dele. João suspirou, olhando o horizonte onde o Tejo encontrava o Atlântico. É uma batalha diária. Dona Isabel está tentando, mas o irmão. Ele é como uma cruzada pessoal contra nós. Sofia apertou sua mão. Então lute. Junte-se à rede, a grupos em Lisboa para pais que er. E ei, se precisar, eu sou a madrinha oficial. O encontro o revigorou, e de volta à mansão, João começou a pesquisar, fóruns online de famílias LGBTQ+, em Portugal, histórias de superação em blogs de ativistas. Ele escreveu sua primeira postagem anónima aquela noite, após colocar Tomás para dormir com uma canção de ninar sobre marinheiros perdidos. Ser gay e pai, não é contradição, é revolução, digitou, as palavras fluindo como catarse. Miguel chegou tarde, exausto mas radiante, com um embrulho de presentes de Lisboa, um livro de contos de fadas que era para Tomás, um colar de prata para João com pingente de âncora. Para nos manter ancorados, murmurou, puxando-o para a cama. O amor físico veio suave, toques exploratórios que honravam o cansaço, sussurros de promessas no escuro. Eu te amo, disse Miguel pela primeira vez, e João, com o coração transbordando, respondeu em espécie. Mas o paraíso era frágil. Na véspera de Natal, Dona Isabel ligou em pânico.
Antônio está vindo. Ele quer levar Tomás para Évora, diz que é pelo bem da alma. Eu tentei dissuadi-lo, mas... Miguel praguejou, o rosto endurecendo. Ele não toca no nosso filho. Eles prepararam defesas, ligaram para o advogado, reuniram documentos, até convidaram Sofia para reforço moral. Antônio chegou ao amanhecer de Natal, o carro freando bruscamente na entrada, neve fina caindo como confete profano. Vestido em clergyman preto, ele parecia uma figura de El Greco, olhos flamejantes de zelo. Miguel, irmão, isso acaba hoje. Tomás precisa de criação pura, não de devassidão. Ele gesticulou para João, que segurava o bebê protetoramente. Miguel bloqueou a porta, voz de aço. Entre, mas não toque em nada. Isso é nossa casa, nossa família. Dona Isabel, já lá, tremia entre lealdades. Antônio, por favor. Eles amam ele. Mas o padre ignorou, avançando com papéis em mãos, uma petição para guarda temporária, alegando ambiente instável. O confronto explodiu na sala de estar, luzes de Natal piscando ironicamente ao fundo. Você é um hipócrita, gritou Miguel. Pregando amor enquanto reprime o seu próprio. Antônio empalideceu, mas contra-atacou, eu sirvo a Deus. Vocês servem ao pecado. João, com Tomás chorando no colo, interveio calmamente, Padre, Deus fez esses olhos. Fez esse amor. Se é pecado, porque Tomás sorri para nós. As palavras pairaram, e algo rachou em Antônio. Ele sentou-se pesadamente, o rosto contorcido. Eu amei um homem uma vez. No seminário. Ele se foi, e eu me tornei isso, uma casca vazia. Lágrimas caíram, e Dona Isabel o abraçou, sussurrando preces. O Natal se transformou em confissão, histórias de dores compartilhadas, promessas de terapia, um armistício frágil selado com vinho do Porto e canções de Natal. Mas a verdadeira reviravolta veio dias depois, em uma carta de um advogado desconhecido. Antônio havia retirado a petição, doando anonimamente para a fundação que Miguel planejava. Talvez eu aprenda a amar de verdade, escreveu. O ano novo trouxe renovações, João publicou seu blog abertamente, ganhando seguidores de casais em Porto e Faro. Miguel propôs formalmente, joelho no chão do jardim nevado, anel de ouro com azulejo incrustado. Case comigo, João. Seja meu para sempre. O sim veio com beijos sob fogos de artifício, Tomás batendo palmas. A vida fluía agora como o rio Nabão em Évora, serena mas profunda. Dona Isabel se tornou avó orgulhosa, participando de paradas do orgulho em Lisboa. Antônio visitava, tímido, trazendo brinquedos e livros sobre aceitação. E Tomás crescia, olhos castanhos cheios de curiosidade, e quando o legado de dois homens que limparam não só uma mansão, mas as poeiras do preconceito. Primavera irrompeu em Sintra como uma sinfonia de cores, jacarandás roxos dançando ao vento e o ar perfumado de mimosas, enquanto João e Miguel finalizavam os preparativos para o casamento. Não seria uma cerimônia grandiosa, Portugal permitia uniões civis desde 2010, mas eles optaram por algo íntimo, em um jardim botânico escondido nas colinas, com vista para o Palácio de Queluz. Convidados, Sofia como madrinha, Dona Isabel relutante mas radiante, até Antônio, que chegara de Évora com um sermão preparado sobre amor divino em todas as formas. Tomás, agora com 9 meses, seria o anjo da guarda, vestindo um macaquinho branco bordado com âncoras. João acordava cedo aqueles dias, o sol filtrando pelas janelas da mansão restaurada, agora com um estúdio no sótão onde ele escrevia, o blog evoluindo para um podcast sobre paternidade que voz e quantas histórias de superação para ouvintes de Algarve a Minho. Ser pai não é sobre sangue, gravava ele, Tomás balbuciando ao fundo como trilha sonora. É sobre escolhas corajosas. Miguel, ao lado na cama, ouvia com orgulho, traçando padrões nos ombros de João. Você é a minha inspiração, murmurava, beijos preguiçosos levando a manhãs preguiçosas. Mas sob a alegria, fissuras persistiam. A mídia local farejara a história, um artigo no Público sobre o arquiteto gay e o faxineiro que se tornaram pais, misturava admiração com sussurros de sensacionalismo. Comentários online fervilhavam, finalmente, Portugal avança, ao lado de escândalo na elite. Dona Isabel recebia telefonemas de tias fofoqueiras em Setúbal, e Antônio lutava com sua paróquia, onde sermões sobre inclusão geravam deserções. Uma tarde, enquanto João colhia laranjas no pomar da mansão, frutos doces como o mel de rosmaninho, o telefone tocou com um número desconhecido. João. Aqui é Carlos, da clínica em Coimbra. Lembra da doação? O coração de João parou. Sim. Por quê? Carlos hesitou. Houve um erro administrativo anos atrás.
Seu perfil não era totalmente anónimo para receptores selecionados. O Sr. Almeida solicitou detalhes parciais. Eu. Sinto muito. Isso pode complicar as coisas. A revelação caiu como uma avalanche. Miguel soubera mais do que admitira. João confrontou naquela noite, após colocar Tomás para dormir com um mobile de estrelas que girava como constelações portuguesas. Você mentiu sobre a anonimidade? Perguntou, voz baixa mas afiada. Miguel, servindo vinho em taças de cristal, congelou. Não menti. Eu. Investiguei depois do nascimento. Vi sua foto, o nome parcial. Foi a obsessão, João. Eu precisava saber se o homem da minha memória era o pai do meu filho. A traição doeu como uma facada, reabrindo feridas de confiança. Você me manipulou. Me trouxe para cá como um peão em seu jogo de redenção. Lágrimas quentes escorreram, e Miguel se ajoelhou, mãos suplicantes. Não. Foi amor disfarçado de curiosidade. Eu te amava desde Porto, mas o medo me paralisou. Quando Tomás nasceu com seus olhos, foi um sinal. Eu contratei a agência sabendo que você viria, um risco, mas necessário. João se afastou, o quarto girando. Necessário para você. E eu? Sou só o doador conveniente. Ele saiu para o jardim, a noite estrelada testemunha de sua solidão, sentando-se sob a araucária onde tudo começara. Horas se passaram, Miguel o encontrou ali ao raiar do sol, Tomás no colo choramingando. Perdão, amor. Eu errei. Mas veja ele nos escolheu. O perdão veio devagar, mediado por conversas nuas na sala de estar, velas tremulando como corações expostos. Eu tenho medo de ser usado, confessou João. Minha vida sempre foi de serviço, limpando, doando, sem pedir nada. Miguel chorou, abraçando-o, você é tudo. Deixe-me provar. O casamento prosseguiu, um dia de maio banhado em sol dourado. Sob um arco de flores silvestres, com o mar sussurrando ao fundo, eles trocaram votos. Eu te escolho, com poeira e tudo, disse João, rindo através das lágrimas. Miguel respondeu, e eu te limpo a alma, para sempre. Sofia gritou vivas, Dona Isabel secou os olhos com um lenço de renda, e até Antônio abençoou com uma oração personalizada, que o amor de vocês seja como o vinho de Jesus, transformador. A lua de mel foi a Madeira, ilhas flutuantes onde levadas verdes cascateavam para o oceano. Eles deixaram Tomás com Dona Isabel, que se revelaram uma avó feroz, tricotando roupinhas com padrões de azulejos. Em trilhas de Lauricilva Antiga, João e Miguel redescobriram toques, conversas profundas sobre o futuro, adotar mais uma criança, talvez, ou viajar para o Brasil, terra de amores livres. Sem segredos mais, prometeu Miguel, e João acreditou, o mar absolvendo dúvidas. De volta, a vida acelerou. O podcast de João explodiu, convidado para um talk show em RTP sobre famílias modernas. Ele falou com eloquência, Tomás no colo, preconceito é poeira, limpa-a com verdade. A audiência aplaudiu, mas atas online atacaram, chamando-o de propagandista gay. Uma noite, após ler comentários venenosos, João desabou, e se eles estiverem certos? E se eu não for o suficiente? Miguel o ergueu, levando-o para o terraço. Olha as estrelas, amor. Elas brilham apesar da escuridão. Como nós. O apoio veio de inesperados, uma carta de Antônio, convidando-os para uma missa inclusiva em Évora, Dona Isabel organizando um jantar com primos progressistas. Mas o maior teste veio em verão, quando um escândalo irrompeu, um ex-funcionário da clínica vazou registros, expondo doações que eram como experimentos sociais. Jornais sensacionalistas titularam Bancos de Esperma e Segredos Gays, e a mansão foi sitiada por repórteres. Miguel enfrentou a imprensa com dignidade, João ao lado, nossa família é legal, amada. Deixem-nos em paz. A crise uniu aliados, ativistas de ILGA Portugal protestaram em Lisboa, Sofia viralizou um vídeo de apoio. Aos poucos, a poeira assentou, e eles emergiram mais fortes, a mansão agora um farol para outros, abrindo portas para retiros de casais quer. Tomás deu seus primeiros passos em setembro, cambaleando para os braços de João com um pá balbuciado. Aquele momento, sob o sol outonal, selou tudo, amor não era acidente de DNA, mas construção diária. E em Sintra, onde lendas nasciam, a deles se tornava eterna. Outono tingia Sintra de ouro e âmbar, folhas de castanheiras caindo como confetes de um banquete divino, enquanto a mansão ecoava com os primeiros balbucios de Tomás, mamá, pá, sons que derretiam corações endurecidos pelo tempo. João, agora com 36 anos, sentia o peso dos meses como uma colcha de retalhos, fios de alegria tecidos com linhas de dúvida, bordados com resiliência.
Seu podcast, Olhos de Família, havia se tornado um fenómeno modesto, episódios gravados no estúdio improvisado da mansão atraindo ouvintes de Faro a Vigo. Hoje, falamos de perdão, para si mesmo, para os outros, narrava ele, voz grave e acolhedora, com o mar ao fundo como orquestra. Miguel prosperava, seu estúdio expandindo para projetos ecológicos, casas modulares para famílias refugiadas que era da Europa Oriental. Mas o sucesso trazia sombras, viagens frequentes a Porto para reuniões, deixando João com a mansão e uma ansiedade latente. Volte logo, sussurrava ele nas chamadas noturnas, Tomás adormecendo ao seu lado. Miguel ria, suave, sempre, amor. Você é meu norte. Atenção familiar, outrora um furacão, agora era brisa intermitente. Dona Isabel visitava semanalmente, trazendo doces de Évora e histórias de sua juventude, uma confissão tardia sobre uma amiga de colégio, um amor lésbico sufocado por conventos. Eu invejo sua coragem, João, disse ela uma tarde, enquanto tricotavam meias para Tomás. António, transformado pela terapia, oficiara uma bênção não oficial no casamento, e agora enviava livros sobre teologia inclusiva, um gesto de ponte sobre abismos. Mas o passado ressurgia como fantasmas em noites de nevoeiro. Uma carta chegou de Coimbra, o ex-médico da clínica, Carlos, convidando João para um encontro para esclarecer equívocos. Curioso e cauteloso, João foi, deixando Tomás com Sofia em Lisboa. O café era discreto, paredes de cortiça absorvendo segredos, e Carlos, envelhecido mas olhos alertas, estendeu uma pasta. Não era só erro administrativo, confessou. Almeida pagou por acesso privilegiado. Ele rastreou você meses antes do nascimento. Queria contato, mas Ana. Ela vetou. Anônimo ou nada, disse ela. A revelação reabriu cicatrizes. De volta à mansão, João confrontou Miguel novamente, a pasta sobre a mesa de carvalho como acusação. Você planejou isso desde o início. Eu era troféu para sua crise de meia-idade. Miguel, pálido, negou com veemência, não. Foi desespero. Ana estava morrendo, eu precisava de algo real. Mas quando você apareceu na porta, com seu pano de limpeza e olhos gentis. Foi amor, não plano. A briga escalou, palavras como trovões, João acusando manipulação, Miguel defendendo o instinto. Tomás chorou do berçário, e o som escalou. Eles se abraçaram no chão, lágrimas misturadas. Eu te perdoo, sussurrou João. Mas sem mais sombras. Miguel jurou, e eles selaram com uma noite de reconciliação, toques suaves, promessas renovadas. O podcast capturou a essência, um episódio sobre segredos em família, anónimo mas catártico, que viralizou, atraindo convites para palestras em universidades de Coimbra. João falou para alunos sobre visibilidade quer, Tomás no colo como mascote. Meus olhos nele me ensinaram a ver além do medo. Inverno trouxe desafios novos. Uma nevasca rara isolou Sintra, cortando estradas e energia. Presos na mansão, eles improvisaram, lareira crepitando com lenha de oliveira, histórias contadas à luz de velas, lendas de Egas Muniz, o cavaleiro leal, paralelando seu amor. Mas a tempestade externa espelhava interna, Dona Isabel ligou em pânico, presa em Évora com gripe, António hospitalizado por stress. Cuide deles, implorou ela. Miguel saiu em uma missão de resgate, 4x4 cortando neve, deixando João ansioso. Horas se arrastaram, o vento uivando como banchés. Quando Miguel retornou com Dona Isabel embrulhada em cobertores, o alívio foi palpável. Eles passaram a noite em vigília familiar, chá de limão, canções de Natal antecipadas, Tomás rindo de flocos pela janela. A primavera renasceu com um presente, gravidez surpresa, não de João, mas de um casal amigo adotando via sua rede, inspirados pelo podcast. João e Miguel se tornaram mentores, guiando-os através de burocracias homofóbicas. Vocês pavimentaram o caminho, disse o casal. Verão os levou a um retiro em Sagres, onde ondas gigantes batiam em falésias como aplausos. Lá, sob estrelas cadentes, Miguel revelou um plano, vamos adotar. Um irmão para Tomás. João, emocionado, concordou, o mar selando o sonho. Mas o clímax veio em agosto, durante o orgulho de Lisboa. Eles marcharam, Tomás no carrinho com bandeira arco-íris, cercados por milhares. Um contra-manifestante gritou, pecado, mas João parou, olhando nos olhos, amor não é pecado. É salvação. O homem baixou a cabeça, e a multidão aplaudiu. De volta, com a adoção em andamento, a mansão pulsava de vida. João, do faxineiro ao ativista, olhava Tomás dormir, olhos castanhos fechados em paz. Obrigado por esses olhos, sussurrou. O amor, forjado em conflito, era agora inquebrável,
uma tapeçaria portuguesa de resiliência e ternura. O sol de verão se punha sobre Sintra em tons de laranja e índigo, pintando os jardins da mansão como uma tela de Turner, enquanto João embalava Tomás em seus braços, o balanço da cadeira de vime sincronizado com o canto dos grilos. O menino, agora com 1 ano e meio, apontava para as estrelas emergentes, balbuciando lua, pá, seus olhos castanhos, aqueles olhos que iniciaram tudo, capturando a luz como prismas de esperança. Miguel se juntava a eles no terraço, uma taça de vinho moscatel na mão, o braço ao redor da cintura de João. Nosso pequeno astronome, murmurava, beijando a têmpora dele. A vida, após tormentas, fluía como o vinho, doce, encorpada, prometendo colheitas futuras. O processo de adoção avançava devagar, um labirinto burocrático em Lisboa onde formulários se multiplicavam como videiras selvagens. João e Miguel compareciam a entrevistas, mãos entrelaçadas sob a mesa, respondendo perguntas sobre estabilidade emocional em uniões não tradicionais. Nosso amor é tradição nova, afirmava Miguel, e João adicionava, Tomás é prova, ele floresce aqui. O perfil da criança era de um menino de 4 anos, órfão de um acidente em Faro, olhos verdes e sorriso tímido nas fotos. Ele se chamará Afonso, decidiram eles, honrando um rei navegante. O podcast de João evoluíra para um movimento, parcerias com Ilga, episódios ao vivo em cafés Quier de Porto, até um livro em gestação, Olhos que Unem, histórias de pais arco-íris em Portugal. Escrevia à noite, Tomás dormindo ao pé da cama, Miguel revisando capítulos com anotações afetuosas. Sua voz muda o mundo, dizia ele, orgulhoso. Dona Isabel se tornara pilar, mudara-se para uma casa próxima em Sintra, decorada com fotos da família expandida, e voluntariava em um centro para idosos LGBTQ+, compartilhando sua jornada de aceitação. Eu era cega, confessava ela em jantares dominicais, passando bacalhau à Brás. António, agora bispo auxiliar em Évora, pregava sobre inclusão, sua homilia no Natal viralizando, Deus ama em todos os tons. Ele visitava, brincando com Tomás sobre tapetes persas, um tio improvável mas genuíno. Entretanto, ecos do passado testavam a paz. Um repórter persistente do Correio da Manhã publicou uma peça investigativa, O Segredo da Doação, como um faxineiro gay conquistou uma herança. Distorções abundavam, insinuando que João caçara Miguel por dinheiro, ignorando a verdade de amor e acaso. Redes sociais explodiram, haters anónimos com avatares de cruzes, mas também aliados ferozes, petições online exigindo retratação. João, ferido, considerou pausar o podcast. E se eu os machuque? Perguntou a Miguel uma noite chuvosa, trovões e quando como julgamentos. Miguel o puxou para o peito, você os inspira. Lute com palavras, não silêncio. Inspirado, João gravou um episódio especial, A Poeira da Fama, lidando com mentiras, voz firme, vulnerável. Ser que era é ser alvo, mas também escudo para os nossos. O backlash virou bumerangue, o jornal retratou-se, e seguidores dobraram. O outono trouxe a adoção. Afonso chegou em uma manhã de outubro, mala pequena na mão, olhos verdes arregalados para a mansão como um palácio de contos. Aos 4 anos, ele falava pouco, marcado pela perda, mas Tomás o adotou instantaneamente, compartilhando brinquedos com generosidade infantil. João e Miguel o colheram com paciência, noites de histórias sobre heróis portugueses como o poeta António Boto, Amado em Segredo, passeios pela serra onde Afonso colhia castanhas, rindo pela primeira vez em semanas. A integração não foi sem tropeços. Afonso acordava gritando de pesadelos, chamando pela mãe perdida, e João, inexperiente com traumas alheios, chorava no banheiro após acalmá-lo. Eu falho, confessava a Miguel. Você aprende, amor. Como eu aprendi com você. Terapia familiar ajudou, sessões em um consultório com vista para o Tejo, onde Afonso desenhava famílias com arco-íris e barcos. Natal os uniu, a mansão iluminada como um farol, Dona Isabel cozinhando rabanadas, António contando o nascimento de Jesus como o primeiro refúgio que era. Presentes simples, um telescópio para Tomás, tintas para Afonso, e votos renovados sob a árvore, pela família que escolhemos. O ano novo trouxe a expansão, a Fundação Olhos Abertos, lançada em uma gala em Lisboa, financiada por doadores sensibilizados pelo podcast. Espaço para workshops sobre parentalidade inclusiva, com João como orador principal. De limpar mansões a construir futuros, brincava ele no discurso, plateia aplaudindo. Mas uma reviravolta final testou tudo. Em fevereiro, uma carta de um advogado em Coimbra, um parente distante de Ana contestava a herança de Tomás, alegando influências externas na criação. O tribunal em Lisboa marcou audiência, e o estresse invadiu a mansão como geada. Miguel envelheceu visivelmente, João perdeu o sono, as crianças sentindo a tensão em silêncios alongados. Eles se prepararam ferozmente, testemunhos de Dona Isabel sobre o amor genuíno,
relatórios psicológicos provando o florescimento das crianças, até uma petição comunitária com milhares de assinaturas. No tribunal, um salão de mármore frio como justiça impessoal, João testemunhou primeiro: eu vim como estranho, mas fiquei como pai. Nossos filhos não são propriedade, são almas livres. O juiz, uma mulher de meia-idade com olhar penetrante, ouviu tudo. A lei protege famílias, não linhagens, decretou, rejeitando a contestação. Alívio inundou como sol após eclipse, fora do tribunal, abraços coletivos, lágrimas de vitória. Primavera os recompensou, Afonso chamando João de papá pela primeira vez, Tomás correndo nos jardins com irmãos improvisados de um piquenique da fundação. Miguel e João, exaustos mas inteiros, renovaram votos em uma capela particular, anéis trocados sob vitrais coloridos. Anos se desenrolaram como páginas de um livro bem amado. Tomás e Afonso cresceram exploradores, um arquiteto em miniatura, o outro artista com olhos para o invisível. A mansão, outrora solitária, ecoava risos, um farol para famílias que era em Portugal. João, refletindo em seu livro finalizado, escrevia: eu vim limpar uma casa, mas encontrei um lar. Aqueles olhos me ensinaram: amor não se doa, se vive. E sob o céu eterno de Sintra, com o Atlântico cantando hinos antigos, eles viveram, não sem conflitos, mas com a certeza de que cada tempestade forjava arco-íris mais brilhantes.